E o pai do Cid, né, general da reserva, que estava se utilizando dessa condição de ter sido general para passar sabão em todo mundo, para dizer que considerava um absurdo as investigações contra o filho e tal. Agora ele é flagrado na imagem da foto que ele fez para vender lá não sei se era o Rolex, ou um objeto qualquer. Quer dizer, ele parte da gangue. O ex-general é parte da gangue, é parte da organização criminosa. Pode alegar o que você quiser, correto? A defesa pode alegar, mentir, fazer o que quiser. Só que a participação dele nisto, como comandante dos atos criminosos, é evidente. Eu tenho dito, veja, por um desvio da teoria do domínio do fato, fizeram barbaridades no mensalão. Neste caso aqui, nós não precisamos de desviar a teoria. Ela encaixa com uma luva. O Bolsonaro tinha domínio absoluto e hierarquicamente superior quando estava na presidência e depois no comando das ações, certo? Em relação a todos esses fatos. Se o Ministério Público formar uma organização criminosa, talvez nunca antes o PowerPoint do Dallagnol possa ser tão bem montado com a foto do Bolsonaro no meio. E essa história do advogado do Mauro Cid ter abandonado aí a defesa? Você acha que é porque que ele é normal um advogado sair assim, após um escândalo ser revelado? Assim? Veja, o que acontece? Eu não... É de alguma maneira delicado a mim comentar especificamente a posição desse advogado, que eu não conheço, não tenho relação com ele nenhuma. Né? Mas eu diria o seguinte, de maneira geral, o que pode ter acontecido é que o advogado tenha sido surpreendido com uma série de elementos aos quais os seus clientes não o tenham confessado. E, desta forma, sentiu, estou supondo, sentiu que a relação de confiança do cliente advogado foi lesionada. Suponho eu que o seguinte, que ele tenha dito, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, e quando o cara deu de cara com a investigação, viu que os elementos eram absolutamente contrários ao que poderia ter confessado o cliente a ele. Estou supondo, mas bem provável que seja isso. Porque se ele tivesse, provavelmente, se numa relação advogado-cliente, o cliente confessa ao advogado todos os fatos e ele ingressa numa causa sabendo da culpabilidade do seu cliente, não, veja, é função do advogado. Função do advogado. Defender culpado ou inocente. Não é isso? E o advogado não pode entregar a prova. Agora, quando o advogado é surpreendido com um elemento que ele não sabia, isso é muito comum, hein? As pessoas acham que o cliente confessa ao advogado. Não são todos, não. A grande maioria mente ao seu próprio advogado. Escancaradamente. Jura sua inocência. Ele enganar o advogado, né? É porque acha que o advogado vai cobrar mais, porque o cara é culpado, ou acha que alguma coisa, que não é verdade. O advogado deve cobrar pela complexidade da causa, e não sobre a culpabilidade ou não do cliente. Mas isso pode ter acontecido. Ele pode ter sido ludibriado. Você veja, essa questão é tão séria. O advogado defender estelionatário é um problema, porque o estelionatário quer dar o golpe até no advogado, né? Não, e é comum. Ô, Fernando, e o pai do Cid?
né, general da reserva, que estava se utilizando dessa condição de ter sido general para passar sabão em todo mundo, para dizer que consideravam absurdo as investigações contra o filho e tal. Agora ele é flagrado na imagem da foto que ele fez para vender lá não sei se era o Rolex, ou um objeto qualquer. Quer dizer, ele parte da gangue. O ex-general é parte da gangue, é parte da organização criminosa. Quer dizer, isso também, eu queria saber como fica a situação pessoal dele, mas queria até evoluir um pouco contigo. Isso é a desmoralização completa das Forças Armadas e do Exército Brasileiro, que deixou que esse Cidinho fosse de farda na CPI, o filho do Cid, muito pela pressão do pai, para que ele não fosse abandonado, né, pela instituição. As Forças Armadas brasileiras, que nós tanto precisamos das Forças Armadas brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, precisam saber a posição de Estado que precisam alcançar. E essa posição de Estado se inicia com reconhecimento das barbaridades que cometeram durante o regime de 64, o pedido de desculpas públicas em relação ao golpe, às torturas, os desaparecimentos. Só o pedido de desculpa e reconhecimento dos erros pode enaltecer as Forças Armadas. Ao contrário, defender os absurdos enfraquece a instituição. E nessa nova oportunidade, está na hora das Forças Armadas se engrandecerem, rechaçando completamente e expulsando e prendendo todos aqueles que se envolveram de alguma maneira, por ação ou omissão, a tentativa de golpe do dia 8, aos desvios cometidos em relação à participação de pessoas da Força Armada no governo. É preciso que a Força Armada amadureça, sabendo que a Força Armada não deve participar da administração de governo civil. E o seguinte, absolutamente rechaçar esse tipo de atitude, como do Cid, como do general. Ela se engrandece no momento em que ela, dessa maneira, faz uma espécie de retirada de câncer. É preciso que as Forças Armadas se engrandeçam nesse momento, porque é uma vergonha à instituição essas pessoas se utilizarem do papel das Forças Armadas para desviar o papel das Forças Armadas. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que utilizar a bandeira do Brasil sob o corpo no momento em que quebravam o Supremo Tribunal Federal e defecavam na mesa do Alexandre de Moraes. Aquilo é um assinte à nossa bandeira, à nossa democracia. Portanto, é o seguinte, eu digo isso porque nós precisamos tanto dessas três instituições, que são as Forças Armadas, e que precisam saber o local onde as três forças devem estar. E isso é um papel de Estado. Ô, Fernando, tem aqui uma pergunta do Reinaldo. Ele pergunta, mas para que tanto precisamos das Forças Armadas? Olha, nós ainda somos um planeta que tem guerra, certo? Nós ainda somos um país que tem um patrimônio como a da Amazônia, e sabemos que, em geopolítica internacional, água valerá mais do que petróleo no futuro. Nós precisamos defender o nosso território. E o seguinte, por mais que as Forças Armadas brasileiras sejam pequenas, perto das forças americanas,
a existência das Forças Armadas e um poder mínimo de resistência a uma tentativa de invasão é fundamental. É fundamental. Ainda chegaremos, talvez, a uma época no mundo em que isso não seja mais necessário, mas estamos longe demais disso, né? Mas nós precisamos das Forças Armadas que reencontre o seu lugar como o soldado eterno, o Marechal Lott, né? Em relação à democracia, ao papel de Estado, e não com esse tipo de desvio que depõe contra as três forças e que precisam, da mesma maneira com que a gente precisa na redemocratização, cuidar do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. Nós precisamos colocar esses três elementos para serem redemocratizados. Não o fizemos até hoje.